Boa noite. Políticos de todos os partidos, de uma forma ou de outra, enfrentam denúncias e processos por aparecerem em planilhas de empreiteiras, registros de financiamento de campanha com Caixa 2 ou por integrarem chamado mensalão. Em questão quer saber o que explica o sistema que corrompe, o nivelamento por baixo que corrobora a crença popular que políticos são todos iguais, que mensalão por mensalão, quem não? E para esse programa são nossos convidados o deputado federal de São Paulo, José Aníbal, eleito pelo PSDB. Também o deputado federal Carlos Zarati, do PT de São Paulo. E José Álvaro Moisés, cientista político da Universidade de São Paulo, professor. Muito boa noite a todos, muito obrigada por estarem aqui. Corrupção em todas as esferas da política nacional. As constantes denúncias deixam os brasileiros indignados e a solução apontada pelos próprios eleitores é o voto consciente. Na TV, imagens fortes. Parlamentares recebendo dinheiro suspeito, notas em maços, escondidos na meia. O governador, na época candidato, leva 50 mil e é apontado como chefe do esquema de corrupção. Nas ruas, revolta. Os caras que era para dar exemplo, roubando dinheiro do povo e nunca penalizados da forma correta. Na realidade, esse país é uma vergonha, né? Muita coisa errada. E o pior de tudo é que ninguém é culpado, ninguém sabe de nada, ninguém vai preso e a gente continua assistindo essa bandalheira. Indignação diante de denúncias que não livram sigla alguma. O mensalão do PT, em 2005, envolveu ministros do presidente Lula e parlamentares de vários partidos, suspeitos de receber propina para votar de acordo com o governo. Dinheiro público que seria desviado de contratos de publicidade. Esquema parecido com o do mensalão do PSDB em Minas. Pelo menos 28 milhões de reais, segundo o Ministério Público, saíram de contratos de fachada para a campanha de reeleição do então governador Eduardo Azeredo, por meio do Caixa 2. Dinheiro que não é devidamente contabilizado. Aparece para pagar despesas, mas ninguém fica sabendo que ele existe. No geral, políticos financiados por grandes empresários que não querem aparecer. Para não ter o nome divulgado, a maior parte das empresas doa para o partido, que encaminha o dinheiro para o candidato. O Tribunal Superior Eleitoral quer que os partidos prestem conta no mesmo ano da eleição e digam de quem receberam o dinheiro e na campanha de quem ele foi usado. A medida, que visa restringir a chamada doação oculta, enfrenta a resistência dos políticos. Essa regra chegou a ser incluída no projeto da mini-reforma eleitoral aprovada pelo Congresso no ano passado, mas foi retirada na votação. Você conseguiria saber a origem do dinheiro que foi para o partido e do partido para o candidato. Não precisa saber exatamente em centavos quanto foi, mas pelo menos o dinheiro que foi dado para o partido teria que constar lá, a empresa tal deu esse dinheiro. E o eleitor, o que pode fazer? Aí eu acho que é o exercício mesmo de cidadania, por mais que isso pareça hoje uma coisa esvaziada de sentido, falar em cidadania, mas eu acho que a gente tem que se informar, a gente tem que cobrar, a gente tem que exercer o voto. O projeto de lei da ficha limpa está no Congresso esperando para ser votado. Iniciativa popular. 1,5 milhão de assinaturas para impedir que políticos processados disputem eleições. Não está dizendo que a pessoa nunca mais vai poder ser candidato, não. É só enquanto não tiver sido resolvido o problema. Enquanto a ideia não vira lei, o eleitor pode fazer a parte dele. E vocês não votem em gente que tenha problema com a justiça. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Muito bem, nós começamos então essa reflexão de hoje com aquela pergunta da abertura do Em Questão. O que é que explica no sistema eleitoral a condição para que, com tanta frequência, nós tenhamos não apenas denúncias de graves irregularidades, de transgressões e também de crimes eleitorais, a ponto de muitos políticos terem de enfrentar os tribunais para serem julgados
pelo que se entende ser corrupção. Professor José Álvaro Moisés, existe uma circunstância que predispõe a isso? Olha, Maria Lídia, boa noite aos telespectadores. A minha impressão é a seguinte: eu acho que nós temos vários problemas, né? Um primeiro problema diz respeito ao marco jurídico. Na verdade, nós conquistamos a democracia, estamos caminhando na direção de uma consolidação maior, mas no que diz respeito ao abuso do poder, no uso de recursos, e mesmo não só recursos no sentido estrito material, mas no uso de recursos que facilita, promove mais um partido que está no poder, não é? O marco jurídico existente no Brasil ainda é insuficiente. Quer dizer, é preciso rever as leis, é preciso rever. E veja, o Congresso Nacional, se você olhar num período longo, ele convocou inúmeras CPIs, e é curioso observar nos resultados, poucas CPIs produziram resultado que implica na mudança da legislação, no sentido de coibir e de uma maneira permanente poder controlar o uso da corrupção. Então, eu acho que tem uma questão relativa ao marco jurídico. Isso é um aspecto importante da democracia. Eu acho que no Brasil está muito claro que nós não temos mais problema de saber se nós temos ou não democracia. O problema é a qualidade da democracia. É a qualidade que nós temos do regime, do sistema, na sua relação com os telespectadores, e com os eleitores e com a sociedade. Agora, Zé Aníbal, se todos os partidos políticos aparecem com algum tipo de envolvimento, culpa, nessas denúncias de corrupção na política, isso quer dizer que ninguém é culpado? Que existe aí um jogo político que fica zerado? Porque todo mundo faz, como o próprio presidente Lula um dia disse numa entrevista lá na França. Bom, então, nós temos aí as questões que apareceram. Nós vamos depois, assim, sobre as saídas, mas agora eu gostaria de refletir exatamente sobre, assim, a circunstância conforme ela é. Eu acho que discutir o sistema que existe hoje se associa sempre essa discussão à corrupção, não é? A desvio de dinheiro, a isso, aquilo outro, e vai ser assim enquanto não mudar esse sistema. Por isso que eu acho sempre importante a gente dizer, olha, esse sistema político que está aí está exaurido, está esgotado. O sistema de constituição da representação política parlamentar no Brasil está absolutamente esgotado. Depois nós podemos tratar do executivo. Como se elege vereador, deputado estadual, federal e senador? Se esgotou, acabou. Vai acontecer várias vezes mais episódios como esse. Eu, por acaso, tive, no ano passado, discutido com os franceses na França e com os portugueses em Portugal. Com os portugueses no momento da campanha. Então, um deputado português. Os deputados, conversei com vários deles. Quanto é que você gasta na campanha? Nada. Porque lá é o sistema de lista. O partido estabelece a lista, está aqui a lista. Você vota no PSDB, no PT, no PMDB, não é? E de acordo com o número de deputados que você elege, os 2, 3, 4 primeiros da lista desse partido vão. Eu perguntei, quanto que vocês gastam? Perguntei para os deputados. Nada. Teve um que eu perguntei, mas você não gasta nada? Eu gastei a gasolina do meu carro. Eu não posso pedir para empresário dinheiro, é crime. O financiamento é feito pelo Estado português, o Estado determina. Financiamento público. Público. Está aqui, ó, tanto por partido, por tal, de acordo com certos critérios. Na França, é o voto distrital, por distritos eleitorais. No caso de deputado federal, eles admitem que o cidadão pode gastar 50 mil euros, 150 mil reais. Metade de recursos próprios, 25 mil euros, 75 mil reais. A outra metade, pessoa física. Você não pode ir numa empresa pedir dinheiro, só pode pedir para os amigos dele. Um dá 500 euros, dá 1.000 euros e tal. Se ele se eleger, a parte que ele gastou, ele pode gastar até 25 mil euros, o Estado francês reembolsa para ele. Os amigos não, contribuíram, ajudaram. Então, o deputado francês que pedir dinheiro para uma empresa é crime, ele é preso. Para a empresa vai dizer, você é preso, você não pode pedir dinheiro para a empresa. Aqui no Brasil, o sistema político nosso exauriu